Olá, turma. Então, nós vamos para o nosso segundo encontro no componente curricular Legislação e Organização da Educação Brasileira. Dentro deste componente curricular, nós vamos estar estudando sobre a organização do sistema educacional brasileiro, assunto que já é um pouco conhecido, né, por todos nós, pois nós que atuamos nesta área educacional já temos um certo conhecimento, mas vale a pena a gente estar aprimorando, até porque todo o conteúdo aqui estudado por todos nós fazem parte, né? Esses conteúdos fazem parte da matriz curricular, da ementa, na verdade, da matriz curricular, que se volta para o componente curricular Legislação e Organização da Educação Brasileira. Então, a organização do sistema educacional brasileiro ocorre por meio dos sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituída pela Lei nº 9.394 de 1996. São as leis que regem o sistema educacional brasileiro em vigor. Assim sendo, a atual estrutura do sistema educacional regular no Brasil consiste na educação básica, que todos nós já sabemos, e a educação básica ela compõe-se de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior, né? Então, os municípios têm a função educacional de atuar no ensino fundamental e na educação infantil. Já com relação à incumbência do Estado e do Distrito Federal, são responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio. E o governo federal exerce uma função redistributiva e supletiva na educação, devendo prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como deve organizar o sistema de educação superior no Brasil. Então, aqui a gente vê, né, uma síntese da incumbência tanto do município para com a educação, que é a educação infantil, e o ensino fundamental com prioridade. E já, né, como se coloca aqui, os estados e o Distrito Federal são responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que os estados, né, têm como absoluta prioridade a incumbência de fornecer o ensino médio, né? E aí, para fornecer outros ensinos, só após, então, garantir com absoluta prioridade, né, aquilo que é de sua incumbência, não só o Estado, como com os demais entes federados, no caso do município e Distrito Federal, tem que cumprir aquilo que é de sua incumbência como prioridade para depois ir fornecer um ensino e um nível que não faz parte prioritariamente de sua incumbência. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é realizada em creches para crianças com até 3 anos de idade e nas pré-escola para crianças de 0 a 5 anos. O ensino fundamental, com duração mínima de 9 anos, conforme a Lei 11.274, de 6/2 de 2006. É obrigatório e gratuito na escola pública, devendo o poder público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria para o mesmo. O ensino médio, etapa que finaliza a educação brasileira, tem duração mínima de 3 anos e oferece uma formação geral ao educando, podendo incluir programas de preparação geral para o trabalho e, de forma facultativa, habilitação profissional. Além do ensino regular, a educação formal possui as seguintes modalidades específicas,
a educação especial para os portadores de necessidades especiais, a educação de jovens e adultos para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria para os mesmos. A educação profissional está integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, às ciências e à tecnologia, com o objetivo de conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. O ensino de nível técnico é ministrado de forma independente do ensino médio regular. Este, entretanto, é requisito para a obtenção do diploma de técnico. A educação superior abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas profissionais, que são disponíveis aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados dentro do número de vagas ou seja, em processos seletivos específicos. A pós-graduação também faz parte do nível superior de educação e compreende programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, eis aqui, é a definição do que compõe a educação básica, e também o que compõe o ensino superior. Repetindo, nós sabemos que a educação básica ela abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Já o superior se volta para os cursos de graduação e pós-graduação. Nós sabemos, então, que os cursos de pós-graduação são especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Com a Lei 9.394/96, o grande objetivo tornou-se normatizar o sistema educacional e garantir acesso igualitário para todos com relação à educação. Essa lei, de forma geral, oferece um conjunto de definições políticas que orientam o sistema educacional e introduz mudanças importantes na educação básica. Então, com a Lei Diretriz e Base, é possível tornar uma educação pública e igualitária para todos. Desse modo, a nova proposta para a educação brasileira tem como meta a democratização e universalização do conhecimento básico, oferecendo educação e cuidado com a escolarização, assumindo um caráter intencional e sistemático que oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual, sem descuidar de outros aspectos como o físico, o emocional, o moral e o social. Então, visa trabalhar, em outras palavras, o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, ou seja, de maneira integral. Então, sobre a educação e a escola no Brasil, Saviani, 1987, diz o seguinte: ele identifica 4 importantes concepções utilizadas na organização e funcionamento da escola, a saber, a concepção humanista tradicional, a moderna, a analítica e a dialética. A concepção humanística tradicional identifica a educação a partir de uma visão preconcebida do homem, o qual é visto como tendo uma essência que não pode ser modificada. A partir dessa concepção, sugere que a educação deve ser feita conforme a essência humana. E, a partir disso, entende que as mudanças realizadas nas pessoas por meio do processo educativo são simples acidentes. Essa concepção tradicional possui uma vertente religiosa que prevaleceu até a Idade Média e uma vertente leiga, feita por pensadores modernos como modo de consolidação da hegemonia da burguesia. Como princípios, defende a existência de sistemas públicos de ensino que sejam leigos, universais, gratuitos e centrados no educador, que deve ser limitado pelos seus educandos. A segunda concepção
educacional, que é a humanista moderna, possui também o conceito prévio de homem, mas considera que a existência do homem é anterior à sua essência, e disso resulta que, para esta corrente educacional, o homem é um ser completo, desde o nascimento e inacabado até a morte. Então, precisa ser desenvolvido até a sua morte. O homem aprende até o momento em que ele deixa de existir. Assim, essa corrente defende o aspecto psicológico, predomina sobre o lógico e transfere o cerne do processo educativo do adulto para a criança, considerando as suas atividades de existência, considerando que a educação segue o ritmo de vida que varia segundo as diferenças individuais, desconsiderando na educação esquemas pré-definidos e lógicos. Uma terceira concepção proposta foi a analítica, que formula o seu conceito de educação com base na tarefa educacional, que é definida como aquela que oferece um significado lógico à linguagem em função do seu contexto. Tempo, lugar, a situação, a identidade, os temas de interesse e as histórias pessoais, tanto do educador quanto daquelas a quem ele se dirige. Por último, temos então a concepção dialética. Considera a educação a partir do conjunto das relações sociais e assim aborda os problemas educacionais, compreendidos dentro de um contexto histórico. Diante de tudo isso, nota-se então que a escola brasileira, pensada segundo os moldes liberais, tem a missão de redimir os homens do seu duplo pecado histórico, a ignorância, miséria moral e a opressão, miséria política. Zanotti, 1972. Então, portanto, a articulação das concepções de educação com a sociedade brasileira possui um aspecto estrutural e é sustentada pelas práticas e projetos sociais, por meio dos quais os interesses, os princípios e os pressupostos do grupo social dominante tornam-se propósitos e valores do senso comum, ideologia compartilhada pelo conjunto de sociedade. E é essa lógica que torna o pensamento liberal hegemônico e a burguesia, além da classe dominante, também dirigente. Assim sendo, meus queridos, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês. Então é isso aí, bons estudos. Até uma próxima exposição, uma próxima discussão, na verdade, sobre nossos estudos, e iremos dar continuidade nos próximos slides.